Vamos iniciar a quarta parte em nome do Senhor Jesus. Esta quarta parte terá 7 horas e 2 minutos de duração, divididas em 6 etapas. Esta primeira etapa terá 1 hora e 18 minutos de duração. Muito bem. Então agora, irmãos, nós iremos mudar o rumo da conversa e iremos começar a falar a respeito de um assunto importantíssimo. Como nós veremos na quinta parte, os dias maus que sobrevirão sobre a terra já estão às portas. Dentro de poucos dias, nós teremos que enfrentar as tragédias climáticas que trarão a fome sobre a terra, teremos que enfrentar a Terceira Guerra Mundial, enfim, é o cumprimento da palavra de Deus. Só que o Senhor Deus, Ele irá amenizar ao máximo todo este sofrimento para os seus filhos. E para isso, o Senhor tem um plano com relação a nós. Vamos começar a falar sobre qual é o plano que o Senhor tem para conosco a partir de agora. Como nós já falamos, dentro de muito pouco tempo, o mundo será assolado pelas guerras, pelas pestes, pela fome, enfim, é o cumprimento do Apocalipse, o qual diz que durante o terceiro e o quarto selo morrerá a quarta parte da terra através de guerras, pestes e fome. E o Senhor irá querer amenizar ao máximo todo este sofrimento para aqueles que são dele. Mas como? Vamos dar uma pausa. Eu não sei se algum dos irmãos que estão escutando esta gravação chegaram a conhecer o irmão ancião Onildo Clã, da Vila Antonina, em São Paulo. Este irmão era um servo de Deus muito revestido, muito usado por Deus. Inclusive, ele tinha um dom de fazer a igreja buscar a promessa. Então, em todas as igrejas que ele ia para fazer busca de dons, sempre o Senhor selava 100, 150, 200 com a promessa. Eu mesmo, irmãos, um dia, estando na casa dele, fomos orar a Deus e na oração ele colocou a mão sobre a minha cabeça e na hora eu recebi a promessa. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: um dia Deus falou com esse irmão e disse para ele: vá até a Praça da Sé, em São Paulo. Ele foi. Chegando lá, ele falou: Senhor, eis-me aqui. E no meio da praça tinha um monumento, e em cima deste monumento tinha um relógio. Então o Senhor falou para ele: olhe para o relógio. Ele olhou. Então o Senhor disse para ele: dê uma ordem para este relógio. Então ele pensou: que caiam os ponteiros. Na hora, os 2 ponteiros caíram no chão. Então o Senhor falou no coração dele: você está vendo? É este o poder que eu darei aos meus filhos nos últimos dias, para que eles possam enfrentar os dias maus. O Senhor, irmãos, irá querer com que os seus filhos passem a utilizar uma parte deste poder, o qual nós temos dentro de nós. Vejam bem, nós já falamos na terceira parte sobre este poder, só que foi falado que nós, inconscientemente, através dos nossos sentimentos, nós acionamos este poder para o bem ou para o mal. O que nós iremos falar agora não é mais sobre esta forma de usar o poder, e sim, o Senhor agora irá nos ensinar a usar este poder de uma maneira consciente e a hora que nós quisermos. E aí, quando o mundo estiver sob o domínio do Anticristo, quando as igrejas forem definitivamente fechadas, quando a terra estiver sendo assolada pelas guerras, pela fome, pelas pestes, e sobre nós vier aquela perseguição a qual já está prevista na palavra de Deus, quando tudo isso chegar, o que por sinal já está próximo, então o Senhor já terá desbloqueado em nós uma parte deste poder. E aí, irmãos, enquanto as criaturas estiverem em desespero, em pânico, sujeitas a uma tremenda mortandade por causa das pestes que sobrevirão sobre o mundo, o povo de Deus terá esse poder
de curar qualquer tipo de enfermidade. E não só isso. Por exemplo, quando os guardas vierem em direção à casa dos filhos de Deus, se ainda não for tempo de que eles sejam presos, o que vai acontecer é que o crente, com uma ordem mental que ele dará, ele fará com que os guardas desviem o seu curso, vão para o outro lado. E muitas outras obras o Senhor permitirá com que o seu povo faça através deste poder, o qual todos têm dentro de si. E aí, quando as criaturas estiverem em desespero por causa da fome, por causa do racionamento de comida, com os filhos de Deus será diferente. Olhem só o que irá acontecer. Quando chegar a hora do almoço em que não se terá nada para comer, os filhos de Deus irão fazer o seguinte: irão pegar os pratos, os talheres, e aí, com os pratos vazios em suas mãos, eles irão fechar os olhos e dizer em pensamento: Senhor, eu te agradeço pelo arroz, pelo feijão, pelo bife. Quando ele abrir os olhos, estará em seu prato o arroz, o feijão e o bife. O outro, com os olhos fechados, dirá em pensamento: Senhor, eu te agradeço pela macarronada. E quando ele abrir os olhos, esta macarronada estará em seu prato. E não é só isso. Através do poder do anjo, o qual está dentro de nós, nós poderemos fazer coisas incríveis, das mais variadas. Os irmãos já leram em Apocalipse a respeito das duas testemunhas, as quais terão poder de fazer chover, parar a chuva, transformar água em sangue, ferir a terra com pestes. Mas como é que eles conseguirão fazer isso? Através do poder, o qual todos têm dentro de si. Por quê? Porque toda a humanidade já foi anjo no céu. E para nós, os filhos de Deus, o Senhor irá desbloquear uma parte deste poder. Mas espera aí. Então agora viria uma pergunta. Mas qual o motivo do Senhor Deus querer fazer isso, desbloquear o poder do anjo, o qual nós temos dentro de nós? Se o objetivo do Senhor Deus é amenizar para aqueles que são dele todo este sofrimento, o qual virá sobre o mundo, então por que o Senhor não pode continuar operando ele mesmo pelo seu poder, ao invés de desbloquear o poder que seus filhos trouxeram do céu dentro de si? O mistério, irmãos, é porque faz parte do combinado entre Deus e Satanás que nenhum deles poderia fazer nada considerado sobrenatural para nenhum ser humano. E se no caso alguma das partes descumprisse esse trato, a outra teria o direito de compensação. Isto na prática significa que, se o Senhor Deus quisesse operar milagres na vida do seu povo, para cada milagre que ele operasse, Satanás também teria o direito de aprontar uma coisa sobrenatural na vida daquele que recebeu o milagre de Deus. Por exemplo, tem um irmão muito usado por Deus e que em suas missões o Senhor sempre quebra essa regra, ou seja, faz obras consideradas sobrenaturais. Consequentemente, para cada obra que Deus faz, Satanás apronta alguma coisa contra ele. Como, por exemplo, ele faz com que o cabelo da sua filha, o qual é um cabelo liso, fique totalmente embaraçado, cheio de nós. E aí, irmãos, ninguém consegue desatar esses nós e pentear a moça. Então é por este motivo que ficaria inviável que quando nós chegarmos nos dias maus, o Senhor Deus passasse a usar o seu poder para ajudar o seu povo. Isto porque Deus é justiça, e no caso, ele teria que permitir com que Satanás também operasse contra nós, pois se ele não permitisse, o inferno todo o acusaria de desonesto, por estar quebrando um acordo feito no céu. Só, irmãos, que como o Senhor Deus é sábio, nesta parte ele também ficou com um trunfo em suas mãos. E o trunfo é o seguinte: quando ele foi desafiado pelo diabo, quando eles definiram as regras, as quais foram estabelecidas para esta disputa aqui na terra, Satanás esqueceu-se de incluir no contrato
que o poder o qual todos os homens têm dentro de si, porém, por estar bloqueado devido a estar na memória espiritual, ele esqueceu-se de frisar que este poder não poderia ser desbloqueado. Os irmãos estão entendendo? Sendo assim, isso não faz parte do que foi combinado. Então, irmãos, este é o motivo pelo qual o Senhor Deus quer desbloquear o poder do anjo, o qual nós trouxemos dentro de nós. Mas espera aí, na graça de Deus, o Senhor faz muitas obras de milagres através da sua palavra, não é verdade? Mas e aí, como é que fica? Vejamos bem, o Senhor mostrou que existem 3 maneiras de Ele operar pela sua palavra. Primeiro, quando Ele mesmo, através do seu poder, Ele faz uma obra de milagre. Segundo, quando Ele manda um anjo fazer essa obra. E terceiro, é fazer com que nós mesmos, utilizando do poder o qual está em nós, nós mesmos façamos a obra. Então, irmãos, cada vez que Deus, pela sua palavra, faz uma obra de milagre com alguém, Ele está dando ao diabo o direito dele fazer uma obra sobrenatural contra essa pessoa. Só que neste caso, como que o Senhor faz? Quando o Senhor quer Ele mesmo operar o milagre, como por exemplo, curar a pessoa de um câncer, ou quando Ele manda um anjo para que ele faça uma operação nessa pessoa e a livre desta enfermidade, os irmãos sabem como é que o Senhor Deus age? Ele não quebra a regra de compensação. O que Ele faz? Primeiro, Ele libera Satanás para que ele, através do seu poder, coloque esta enfermidade na pessoa, como aconteceu no caso de Jó, quando Satanás o feriu com uma chaga dos pés à cabeça. Feito isso, automaticamente, pela lei da compensação, o Senhor Deus ganha o direito de que Ele mesmo ou um seu anjo faça esta operação. Só que isso, irmãos, é uma exceção. Não é sempre que Deus faz. Na maioria das vezes, o Senhor, pela palavra, Ele faz com que nós mesmos utilizemos este poder. Então, quando um filho de Deus adquire uma enfermidade normalmente, ou seja, quando esta não é colocada pelo diabo, o Senhor Deus, ao invés dele fazer a obra ou de mandar um anjo, Ele faz com que nós mesmos, sem que nós percebamos, através da fé, nós utilizamos o poder o qual está dentro de nós. Mas como? Já já os irmãos irão saber como é que isso funciona. Então, irmãos, é por isso que está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. Para que nós possamos utilizar este poder, o qual nos pertence, serão necessárias 2 coisas. Primeira, que o Senhor elimine de nós todos os bloqueadores que impedem com que este poder seja utilizado. E segundo, o Senhor irá nos ensinar como utilizar este poder, cumprindo assim o que o Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus curava enfermidades, curava cegos, transformou a água em vinho, fez multiplicação de alimento, expulsou demônios. Então agora, vejam bem o que o Senhor Jesus falou a esse respeito. Leitura número 131, João 14, verso 12. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Para que nós possamos entender como funciona este poder, o qual os anjos têm acesso, o que, por sinal, é o mesmo poder que os seres humanos também possuem, mas que, porém, de dia, quando ele está acordado, este poder fica bloqueado. Vamos então agora voltarmos a falar a respeito da criação feita pelo nosso Deus. Nós falamos, na segunda parte, a respeito de como o Senhor Deus criou este universo. Os irmãos lembram que foi falado sobre o que é a matéria e também sobre o que é a menor partícula da matéria, que é o átomo. Foi falado também
que quando o Senhor Deus iniciou a construção deste universo, de Deus saiu uma energia muito grande, incomensurável, e essa energia ela era constituída por 160 tipos de átomos diferentes. Foi falado também que nesta energia incomensurável, a qual saiu do Senhor Deus, dentro dos átomos, os elétrons giravam em torno dos núcleos a uma velocidade de 1680 km por segundo. E aí, o que o Senhor Deus fez? Simplesmente, ele aumentou a velocidade dos elétrons de 1680 km por segundo. Ele acelerou essa velocidade, fazendo com que ela chegasse a 362 mil quilômetros por segundo. E aí o que aconteceu? Aconteceu que isso gerou um magnetismo tão forte que os átomos se agruparam, se comprimiram de tal forma que acabaram criando a matéria, o universo. Só que aí, irmãos, o universo criado era uma pedra única, cujo tamanho era incomensurável. E aí o que o Senhor Deus fez? Ele acelerou novamente a velocidade dos elétrons, a qual, neste momento, giravam a 362 mil quilômetros por segundo. O Senhor Deus acelerou até 420 mil quilômetros por segundo. E aí o que aconteceu? A matéria não resistiu e houve uma explosão. Aquela explosão a qual a ciência chama de Big Bang. E aí, irmãos, esta explosão fracionou aquela grande pedra única em um número incomensurável de pedras, de todas as formas, pedras de todos os tamanhos, todas incandescentes. E foi aí que o Senhor Deus pegou uma pedrinha e disse: esta daqui será a terra por onde irá passar aquela terça parte do céu que se contaminou. O Senhor Deus, então, mexeu na composição química e física desta pedrinha e dos 160 tipos de átomos diferentes que ela possuía, o Senhor Deus tirou 28, deixando-a somente com 132 tipos de átomos. Muito bem, nós estamos falando de como o Senhor Deus criou este universo. Agora então, vamos voltar mais atrás, muito antes do Senhor Deus ter criado este universo, quando ele criou o céu e tudo o que nele existe. Quando o Senhor Deus foi iniciar a construção do céu, foi semelhante à criação deste universo, ou seja, de Deus saiu uma energia muito grande, incomensurável. Só que esta energia foi diferente daquela energia com a qual Deus criou este universo. Mas por que diferente? Por quê? A energia que saiu de Deus quando ele criou o céu também era constituída de átomos, porém eram átomos totalmente diferentes dos átomos que existem neste universo. Eram átomos nobres. Na energia com a qual Deus construiu este universo, existiam 160 tipos de átomos. Agora, nesta energia com a qual ele construiu o céu, existiam 135 tipos de átomos. Então, irmãos, no céu, tudo é matéria, porém, é uma matéria diferente desta matéria do universo. Por exemplo, aqui na Terra, para se formar a água, basta se misturar 2 átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, H2O. Agora, no céu, não existem oxigênio e nem hidrogênio. Então é por isso que a água no céu é diferente desta água aqui da Terra. Os irmãos lembram que foi falado que nesta energia com a qual foi formado o universo, os elétrons giravam em torno de seus núcleos a uma velocidade de 1680 km por segundo. Naquela energia com a qual foi criado o céu, os elétrons giravam em torno de seus núcleos a uma velocidade de apenas 3 km por segundo. Então, vejam a diferença. Na energia que foi criado este universo, os elétrons giravam a 1680 km por segundo.
Agora, naquela energia com a qual o Senhor Deus criou o céu, os elétrons giravam não a 1680 km por segundo, e sim a somente 3 km por segundo. Aqui embaixo, depois que a matéria foi criada, os elétrons passaram a girar a 300 mil km por segundo. Agora, no céu não. No céu, depois que a matéria foi criada, os elétrons passaram a girar a somente 32 km por segundo. Revelação de Deus. Mas, o que significa isso? Diz na palavra que carne e sangue não podem entrar no céu. Mas por quê? Porque aqui na Terra, os nossos corpos carnais, eles são constituídos de átomos, cujos elétrons giram a 300 mil quilômetros por segundo. Agora, no céu, em toda a matéria que lá existe, os elétrons giram apenas a 32 quilômetros por segundo. Então, irmãos, para que um ser humano pudesse viver no céu com este corpo de carne, seria necessário que o Senhor desacelerasse os seus elétrons de 300 mil quilômetros por segundo para somente 32 quilômetros por segundo. E aí, o que iria acontecer? Iria acontecer que quando os elétrons do corpo humano estivessem sendo desacelerados, quando eles chegassem a uma velocidade de 1680 km por segundo, eles simplesmente deixariam de ser matéria e se transformariam em energia, ou seja, o corpo desapareceria. Está dando para os irmãos entenderem? Então, por isso, irmãos, é que quando os anjos vêm aqui na Terra, para nós é como se eles fossem energia. Eles aqui atravessam as paredes, para nós eles não são palpáveis. Agora, vamos dizer que Deus levasse um de nós neste corpo de carne no céu, sem mexer na velocidade dos elétrons do nosso corpo. Nós entraríamos no céu com os elétrons girando a 300 mil quilômetros por segundo. O que iria acontecer? Iria acontecer que nós iríamos ver o céu como ele é. Porém, para nós, seria tudo como se fosse energia. Nós lá atravessaríamos as paredes, nós não seríamos capazes de apalparmos nada o que existe no céu. Agora, os anjos que moram no céu, não. Lá, eles não conseguem atravessar as paredes. Para eles, lá, toda a matéria é palpável. Então, por isso, irmãos, é que o céu está em uma dimensão diferente da Terra. Está dando para os irmãos entenderem? Dando uma pausa. Tiveram irmãos que já me fizeram a seguinte pergunta. Irmão, quando os anjos vêm aqui nesta terra, eles flutuam ou andam no chão? Vejamos bem, o que é que faz com que nós, os seres humanos, fiquemos presos ao solo? É a gravidade, está certo? No céu é a mesma coisa. Os anjos também ficam presos ao solo por causa da gravidade. Para saírem do solo, eles precisam bater asas, voar. Agora, o que acontece é que aqui na Terra, tudo é matéria, porém, matéria em outra dimensão. Então, para eles, aqui na Terra não existe gravidade. Eles estando aqui, eles podem flutuar. Vamos supor que Deus levasse um ser humano neste corpo de carne no céu. Quando ele chegasse lá, ele também iria flutuar. Por quê? Porque o céu é matéria em outra dimensão. Para ele não existiria gravidade. Muito bem. O Senhor mostrou que depois que ele criou o céu, ele criou uma rede esta que sai dele, do Senhor Deus. E esta rede está ligada em tudo o que é vida. Os anjos estão ligados nesta rede, os serafins também, os querubins, todos os homens estão ligados nesta rede, todos os animais e todos os vegetais. O Senhor Jesus também está ligado nesta rede. Mas o que é que tem nesta rede? Nesta rede tem vida infinita,
sabedoria infinita e poder infinito. Deus, ele está conectado em tudo o que é vida, tanto no céu, como na terra, como neste universo. Por isso, tudo que nós sentimos, ele também sente. Tudo o que possa estar errado, tanto no nosso corpo como na nossa alma, o Senhor sente como se fosse com ele. Ao mesmo tempo em que ele, lá na África, está guiando uma manada de elefantes até uma fonte de água, a qual está a 100 quilômetros de distância, ao mesmo tempo ele está cuidando de uma criancinha lá em Nova York que está prestes a ser atropelada por um carro. Vamos então primeiramente falarmos a respeito dos animais, os quais também estão ligados nesta rede. Na África, os elefantes, as zebras, os gnus, no tempo das chuvas, eles estão aonde existem pastagens abundantes. Quando chega a época da seca, em que o pasto começa a secar, eles saem de viagem migrando para uma outra região, a qual pode ficar a 1.000 ou a 2.000 quilômetros de distância. Então, só para que os irmãos tenham uma ideia, imaginem que todo o Brasil fosse um deserto. Vamos dizer que esses animais estivessem em uma pastagem em Belo Horizonte. E aí, quando começasse a seca, o único lugar no Brasil que teria pastagem seria em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. O que iria acontecer? Esses animais iriam sair andando não para o norte, nem para o leste e nem para o oeste, e sim, eles sairiam andando para o sul, em direção à Uruguaiana. Eles iriam caminhar mais de 2.000 quilômetros e acabariam chegando no único lugar que existe em pastagem, exatamente em Uruguaiana, Rio Grande do Sul. Coisa que o homem, sem aparelhagem, jamais ele conseguiria fazer isso. E por que isso acontece? É porque todos estão ligados nesta rede, a qual sai do Senhor Deus. E é Deus, então, quem os guia. Os irmãos imaginem um navio ou um avião que saia da África em direção ao Brasil. Vamos dizer que sejam tirados deles todos os instrumentos de navegação, como GPS, bússolas. Os irmãos sabem o que irá acontecer? Ao chegarem em alto mar, aonde não daria mais para se ver nada além de céu e água, eles simplesmente ficariam totalmente desorientados e fatalmente iriam se perder no oceano. No entanto, todos os anos existem aves, pássaros, que saem da África voando em direção ao Brasil e chegam aqui sem problema nenhum. E mais um detalhe, todos os anos elas chegam sempre no mesmo local. No ano seguinte, uma nova ninhada que nunca viajou também irá fazer este percurso chegando exatamente naquele local. E os irmãos sabem o porquê que isso acontece? É porque as aves também estão ligadas nessa rede, e sendo assim, é o Senhor Deus quem as guia. Um dia eu vi uma reportagem a respeito do passarinho tecelão, a sabedoria e a habilidade que ele tem para fazer o seu ninho. E acontece, irmãos, que até aí eu achava que eles, não só eles, mas todos os passarinhos, já foram feitos por Deus, programados para fazerem isso. Mas foi aí que o Senhor me mostrou que não. O que acontece é que, como o Senhor Deus é infinito, então é Ele quem toma os passarinhos para fazerem os seus ninhos, assim como também é Ele que se usa das aranhas para que elas construam aquelas teias complexas. Então agora, vejam bem, por exemplo, um submarino que está no fundo do oceano, lá na Austrália, se ele tiver que viajar até o Polo Norte, ele só conseguirá fazer essa viagem se ele estiver bem equipado com instrumentos de navegação, pois se ele não estiver equipado, fatalmente ele se perderá no oceano e jamais chegará ao Polo Norte. No entanto,
As baleias que estão no fundo do oceano, na Austrália, elas viajam até o Polo Norte e chegam lá com precisão, sem problema nenhum. Isso todos os anos. Mas por quê? Porque os seus instrumentos de navegação é o próprio Senhor Deus que as leva até lá. Agora, uma coisa interessante que o Senhor mostrou. Nós falamos a respeito do sono profundo quando nós saímos do corpo, e aí o Senhor pode nos levar em missão a qualquer lugar desta terra. Então o Senhor mostrou que nesses momentos, quando nós estamos fora do corpo, através da rede de Deus, nós estamos monitorando o nosso próprio corpo, que está dormindo. Então vamos criar um exemplo. Vamos dizer que o irmão José, quando saiu do corpo, o Senhor o enviou em uma missão na China. Quando o seu corpo, qual ficou dormindo aqui no Brasil, estiver, por exemplo, com a bexiga cheia, de lá o irmão José irá retornar imediatamente e aí, em questão de segundos, ele estará novamente dentro do seu corpo e será quando ele irá acordar imediatamente. Os irmãos podem observar, quando nós temos um compromisso, quando nós precisamos levantar, por exemplo, às 4 horas da manhã, e que nós pomos isto no consciente, ao entrarmos em sono profundo, o Senhor pode nos enviar em qualquer país do mundo. Porém, quando chegar às 4 horas da manhã, no horário do Brasil, nós iremos voltar imediatamente, entrar novamente no corpo, e aí nós acordamos. E é quando nós olhamos no relógio, e faltam 1 minuto para as 4. O relógio ainda nem despertou. Os irmãos estão entendendo? E não é só isso. Voltando ao exemplo do irmão José, que na hora do sono profundo, Deus o mandou em uma missão até a China, vamos dizer que nesta hora um parente seu entre no seu quarto para acordá-lo. Lá da China, através da rede de Deus, o irmão Paulo já estará vendo isso. E quando seu parente o acordar, ele já estará novamente dentro do seu corpo. Só que nesses casos, irmãos, tudo é controlado pelo Senhor Deus, para que a missão do irmão José lá na China não seja interrompida antes do seu término. E agora, irmãos, mais um mistério. Quando Lúcifer e os demônios aprontaram tudo isso que eles fizeram no céu, após o juízo, o Senhor Deus desconectou todos eles desta rede. E sendo assim, uma vez que eles foram desligados da rede, todo o poder que eles tinham zerou. Lúcifer passou a ser um Zé Ninguém, juntamente com os demônios. Só, irmãos, que como eles teriam que passar aqui por esta terra e executarem todas as guerras, todos os desafios, os quais foram tratados no céu, eles não poderiam ficar aqui nesta terra sem poder algum. Então, o que o Senhor Deus fez? O Senhor Deus criou para eles mais 2 redes, porém, redes finitas. Mas espera aí, por que finitas e por que 2? Finitas, porque cada uma delas iria durar somente um tempo aqui na terra, e aí depois elas desapareceriam. 2, porque Satanás e os demônios ficariam aqui nesta terra por 2 períodos. A primeira rede que Deus criou para eles, ela foi projetada por Deus para durar desde a fundação do mundo até o ano de 2061, quando se iniciará o milênio. A partir de um momento em que o milênio começar, Lúcifer e os demônios ficarão novamente zerados. Eles passarão a não ter mais poder nenhum. Então é por isso, irmãos, que a palavra fala que eles ficarão presos por 1000 anos. Por que presos? Porque eles, ficando sem poder nenhum, ficando zerados, eles ficam sem condições de fazerem mais nada. Quando terminar o milênio, exatamente no ano de 3061, está escrito que Satanás será solto da sua prisão e voltará à terra para novamente enganar as nações. Isso, irmãos, acontecerá simplesmente porque, quando terminar o milênio, o Senhor Deus entregará a eles a segunda rede,
para que eles possam ficar mais um tempo aqui nesta terra, cumprindo todas as guerras e os desafios que foram tratados no céu. E esta segunda rede, ela terá uma duração de 714 anos. Ela terminará exatamente no fim do mundo. E aí, para toda a eternidade, Satanás e os demônios, eles passarão a não ter mais poder nenhum. Então agora, vamos falar um pouquinho a respeito desta rede do diabo. O Senhor mostrou que Satanás e os demônios, através desta rede na qual eles estão ligados, eles não têm poder algum sobre os que estão ligados na rede de Deus. E aí, como todos os seres humanos, tanto fiéis como traidores, estão ligados na rede de Deus, isto significa que o diabo não tem poder algum sobre nenhuma criatura, tanto fiéis como traidores. Mas então agora vem a pergunta: mas não é possível com que um ser humano, uma criatura, venha se ligar na rede do diabo? Sim, é possível. O Senhor mostrou que todo aquele que fizer um pacto com Satanás, então este automaticamente estará ligado na sua rede. Como, por exemplo, essas pessoas que vendem a alma para o diabo, aqueles que invocam espíritos de demônios. Por isso, irmãos, como nós já vimos, o diabo não tem poder algum sobre aqueles que estão ligados na rede de Deus, e muito menos sobre nós, que possuímos o Espírito de Deus. E agora, irmãos, uma curiosidade que o Senhor mostrou é a respeito dos mágicos, da arte e da magia. O Senhor mostrou que quase que a totalidade dos casos, a arte e da magia são, na verdade, técnicas de ilusionismo. Porém, o Senhor mostrou que existem alguns casos em que o mágico fez pacto com Satanás e acabou sendo ligado na rede do diabo. Então, nesses casos, o que ele faz realmente é sobrenatural, é arte diabólica. Outro fato interessante, um mistério, o qual o Senhor mostrou. Esses dias, uns irmãos pegaram um vídeo no YouTube a respeito de um rapaz que, segundo ele, teve um AVC seguido de uma parada cardíaca. Só que depois os médicos conseguiram fazer ele voltar. E aí este rapaz conta o que aconteceu com ele quando ele teve esta parada cardíaca. Disse ele que ele saiu do seu corpo, ficou ali na sala de cirurgia, vendo tudo o que a equipe médica estava fazendo. Nisso apareceu um ser espiritual muito bom e começou a falar com ele. Disse ele que nesses momentos ele sentia paz, e foi então que ele foi levado a um lugar bonito, tipo de um gramado muito verde, e ali ele viu muitas pessoas reunidas, e foi então que quem veio recepcioná-lo foi a sua avó, a qual tinha morrido há 15 anos atrás. Vamos resumir. A avó deste moço começou a conversar com ele, a dizer que ali é o lugar para onde todos vão quando morrem na terra, e que inclusive ele também iria para lá, porém não agora, pois primeiro ele teria que voltar à terra e relatar esta experiência para os homens. E segundo os irmãos, este rapaz, ao dar essa entrevista, ele demonstrava que estava sendo sincero. Isso acabou fazendo com que muitos irmãos crescem nesta reportagem e começassem a passar para frente, para outros irmãos. Foi então que este vídeo chegou em minhas mãos, e aí o que eu fiz? Eu orei a Deus e perguntei ao Senhor o seguinte: Senhor, isto que este rapaz conta, ele está sendo sincero ou ele está mentindo? Aí o Senhor respondeu que ele não estava mentindo, pois realmente ele teve este AVC e a parada cardíaca, e quando ele diz que ele saiu fora do seu corpo e que ele viu a equipe médica trabalhando, realmente ele viu isso. Então agora os irmãos considerem o seguinte: isto que aconteceu com ele é o que acontece com todos os seres humanos quando entram em uma situação parecida com a dele, ou quando entram em coma.
a pessoa sai do seu corpo e ela, o espírito, fica ali no centro cirúrgico, vendo tudo o que está acontecendo. Até aí, tudo bem. Só que neste caso, o Senhor mostrou o seguinte: Satanás apareceu a ele disfarçado de um ser bom e deu a ele todas essas visões. Ele realmente teve todas essas sensações, as quais ele relata, e quando Satanás faz este tipo de coisa para enganar uma pessoa, ele se disfarça em um anjo, tranquiliza a pessoa, a mesma passa a ter uma sensação de paz, como aconteceu com ele. Satanás, então, criou para ele aquele cenário de um lugar bonito, sendo que a avó dele, a qual veio recepcioná-lo naquele lugar, na verdade, não era a avó dele coisa nenhuma, e sim, era um espírito disfarçado de avó, como acontece nos centros espíritas, e aí aquele espírito o incumbiu de que quando ele voltasse ao corpo, que ele relatasse tudo isso que ele viu. E por que Satanás criou tudo isso? Porque o objetivo dele foi justamente para que quando ele retornasse ao corpo, ele pudesse divulgar o espiritismo. Bem, até aqui, irmãos, tudo normal. Inclusive, este não é o primeiro caso que eu vi. Só que aí eu quis entender melhor os porquês de alguns detalhes deste processo. E foi então que eu voltei a consultar o Senhor e perguntei: Senhor, o fato do diabo ter dado essas visões a este rapaz, isso eu sei que é normal, porque Satanás costuma fazer isso mesmo. Mas a minha pergunta é a seguinte: como que depois que ele voltou ao corpo, ele se lembrou dessas visões, uma vez que nada foi gravado em seu cérebro? Aí, irmãos, o Senhor respondeu que isso é semelhante quando Deus arrebata uma pessoa quando ela está acordada e a leva ao céu. Quando ela retorna ao corpo, embora nada tenha sido gravado em seu cérebro, o Senhor deixa com que a sua memória espiritual dê retorno daquilo que ela viu no céu. O Senhor permite com que a sua memória espiritual o deixe lembrar. Então eu perguntei: mas Senhor, então foi Satanás que fez com que a memória espiritual do rapaz desse retorno desta visão? O Senhor respondeu: não, pois o diabo não tem permissão para fazer isso. Então eu perguntei: mas então, Senhor, foi tu que fizestes isso? Foi tu que fizestes que quando o rapaz entrou no corpo, que a sua memória espiritual desse retorno desta visão diabólica? Aí o Senhor respondeu: sim, fui eu. Então eu perguntei: mas Senhor, por quê? Aí o Senhor respondeu e esclareceu este mistério. Disse o Senhor que cada vez que ele arrebata um filho seu e o leva ao céu, e que quando ele retorna ao corpo, ele passa a se lembrar daquilo que ele viu no céu, pela lei da compensação, Satanás também ganha o direito dele poder fazer com que alguém, quando sai do corpo, tenha visões dadas por ele, e que quando essa pessoa novamente retornar ao seu corpo, que a sua memória espiritual também dê retorno daquilo que ela viu quando estava fora do corpo. Os irmãos estão entendendo? Então, irmãos, às vezes Deus permite com que nós nos foquemos em alguma dessas obras diabólicas somente para que Ele possa nos ensinar e fazer com que nós cresçamos no entendimento. Porém, nós temos que ter muito cuidado com esses vídeos, com esses áudios da internet, como também vídeos, áudios e livros de outras denominações. Por quê? Porque a maioria delas também já estão nas mãos do diabo. Prova disso é que quase que a totalidade dessas igrejas já possuem a cruz. Voltando ao assunto principal, então agora os irmãos vejam bem, como nós falamos na primeira parte, todos os espíritos, os quais foram criados por Deus, não foram feitos pela palavra de Deus e muito menos de energia. Cada espírito é uma porção que saiu de Deus,
é uma porção de Deus. Por isso, irmãos, é que os espíritos são imortais, indestrutíveis, são eternos. Então agora, os irmãos vejam o seguinte. Primeiramente, falando-se de todo este universo e desta terra, tudo que existe, tudo que se move, toda a vida que Deus criou aqui nesta terra, nada foi feito por magia e nem por poder sobrenatural. Tudo é ciência. Por exemplo, os irmãos sabem que no barro, na terra, existem todos os elementos químicos os quais existem no corpo do ser humano, como, por exemplo, carbono, fósforo. Então, quando o Senhor Deus foi criar o primeiro homem, Adão, o que ele fez? Ele pegou o barro, fez uma composição química de uma maneira que criou os ossos de Adão. Depois, com o mesmo barro, ele fez uma composição diferente e criou todos os músculos de Adão. Com o mesmo barro, ele criou uma outra composição diferente e criou o pulmão. Com o mesmo barro, ele compôs de maneira diferente e criou o coração. Com outra composição, ele criou o estômago. Isso, irmãos, não foi magia, não foi nada sobrenatural. Isso é ciência pura. Então vejamos bem, revelação de Deus. O Senhor criou no céu 2.650.000.000 de serafins e criou 76.100 querubins, revelação de Deus. Então agora eu pergunto, os irmãos sabem qual é a diferença que tem entre um anjo, um serafim e um querubim? Vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem aqui na Terra se em uma sala estivessem um grupo de irmãos reunidos e entre eles estivesse um cientista, por exemplo, um físico nuclear. Qual é a diferença que tem entre este cientista e os demais? Externamente, nenhuma. Todos são seres humanos. A diferença está na mente, na ciência, na sabedoria. Então, irmãos, vamos dizer que o Senhor fizesse aparecer na nossa frente um anjo, um serafim e um querubim, nós iríamos olhar e não iríamos saber quem é quem. Por quê? Porque externamente todos são iguais. A diferença está na mente, na ciência, na sabedoria, no poder. Então tiveram irmãos que me perguntaram, mas irmão, como que está escrito que os querubins possuíam 6 asas? Ora, irmãos, isso é simbologia. É a mesma coisa naquela parte do Apocalipse que fala que o Senhor Jesus, da sua boca, saía uma espada. Isso é simbologia. Foi então, irmãos, que eu orei ao Senhor e fiz uma pergunta. Senhor, um anjo teria ciência, sabedoria, para chegar aqui na terra, pegar o barro e fazer um ser vivo, um animal? Aí o Senhor respondeu, não, ele não tem essa ciência. Aí então eu perguntei, e um serafim? Aí o Senhor respondeu, ele também não tem esta ciência. E aí então eu perguntei, e um querubim? Aí o Senhor respondeu, um querubim, ele tem essa ciência, ele pode fazer isso, ele pode criar um animal. Por exemplo, quando Moisés estava discutindo com Faraó, Deus falou para ele, jogue o cajado no chão. E aí o que aconteceu? Moisés jogou o cajado no chão e aí o Senhor Deus utilizou-se dos elementos químicos que existiam naquele cajado, remanejou tudo e fez uma composição que ali ele criou uma serpente. E aí, o que foi que Satanás fez? Valendo-se da lei da compensação, ele mandou com que os magos também jogassem um cajado no chão. E aí o que o diabo fez? Também o transformou em uma serpente. Então, irmãos, nós vemos que um querubim, ele tem tanto poder, tanta ciência, que ele pode chegar aqui na terra e do barro criar um animal, um ser vivo. Agora, fazer um ser humano, isso ele não pode. Por quê? Porque é somente o Senhor Deus que tem esse poder
de dar um espírito a um homem. Teve um irmão que me perguntou: irmão, é possível um anjo aprender toda a ciência que tem um serafim, sendo ensinado por ele? Ou então, é possível um serafim aprender toda a ciência que tem um querubim? Vejamos bem, eu perguntaria: é possível um cientista aqui na Terra passar todo o seu conhecimento para um homem comum? Com certeza, é possível. Só que seria muito trabalhoso, não é verdade? Então seria a mesma coisa se um serafim quisesse passar toda a sua ciência para um anjo, ou um querubim passar para um serafim. Então agora vamos falar sobre o que o Senhor mostrou a respeito da mente dos anjos. Como nós já falamos, o anjo é um espírito colocado dentro de um corpo material, e a mente do anjo, ela está contida no espírito e não no corpo. E esta mente, ela está dividida em 3 partes: o consciente, a memória, a parte emocional. Falando primeiramente sobre a memória. A memória dos anjos é uma memória perfeita, memória fotográfica. E toda a sabedoria que o anjo tem, toda a ciência que o anjo possui, como também o poder, estão localizados na memória. Isto significa, irmãos, que a memória do anjo também está ligada nesta rede, a qual sai do Criador. E sendo assim, ela se utiliza deste poder, o qual está disponível na rede. Dando uma pausa. Quando Deus iniciou a criação deste universo, assim como quando ele iniciou a criação do céu, saiu dele uma energia incomensurável, a qual Deus a concentrou e criou a matéria. O Senhor mostrou que nós, que somos espíritos, assim como os anjos no céu, todas as vezes que nós pensamos, o nosso espírito também emite energia. E esta energia, o Senhor mostrou que ela é constituída por 20 tipos de átomos, porém, átomos do céu, átomos nobres. E sendo assim, é por isso que esta energia, que todos os espíritos, sejam homens, anjos, serafins e querubins, geram, esta energia tem poder sobre a matéria. Mas por quê? Porque a matéria também é energia, porém, uma energia concentrada. Só que nós, irmãos, pelo fato de que, de dia, a nossa memória espiritual estar desligada, então é por isso que nós não sabemos utilizar o poder, o qual está dentro dela. O que, por sinal, é o mesmo poder o qual nós tínhamos quando nós morávamos no céu. Agora, à noite, na hora do sono profundo, quando nós nos ligamos à nossa memória espiritual, aí nós sabemos e temos condições de usar o poder. E esse poder, irmãos, todos os seres humanos têm, tanto fiéis como traidores. Então vejamos bem, pensamentos geram energia, e esta energia do pensamento tem poder sobre a matéria. E não é só isso. Os irmãos vejam bem, o poder que os anjos, os serafins e os querubins têm, que por sinal é o mesmo poder que o homem também tem, na realidade, esse poder se encontra na rede que sai de Deus. Isso, irmãos, significa que ninguém, nem no céu, nem na terra, tem poder próprio, a não ser o Senhor Deus. Todos os anjos, serafins e querubins se utilizam do poder o qual está disponível na rede de Deus. Agora então, vamos ver como é que o anjo executa este poder. Um anjo, ele pode executar esse poder de 2 maneiras. Primeiro, utilizando-se da ciência a qual está em sua memória, o anjo pode acionar esse poder, o qual está na rede, e fazer coisas incríveis, as quais nós chamaríamos de sobrenaturais, mas que na realidade não são sobrenaturais, e sim é pura ciência. Segunda maneira de um anjo executar o seu poder.
Vamos dar uma pausa. Um programador de computador, quando ele está fazendo um programa, todas as vezes que ele quer dar ao usuário uma opção de imprimir, o que ele faz? Eu vou responder porque eu já trabalhei muito tempo com programação de computador. Ele cria um botão e aí dentro deste botão ele escreve uma porção de linhas de programação, a qual é a chamada linguagem de programação. No meu caso, eu fazia isso em Visual Basic. E essas linhas são comandos que determinam como será a impressão. Elas começam determinando a altura da folha em que a impressão irá começar, determina o tamanho das margens, o tipo de letra, o tamanho da fonte, e aí, em seguida, vem todos os comandos para que o usuário possa imprimir. Isso, irmãos, são comandos complexos, e se os mesmos fossem deixados por conta do usuário, jamais o usuário conseguiria imprimir. Porém, como esses comandos estão colocados dentro de um botão, aí fica fácil. Basta o usuário clicar no botão e aí todos aqueles comandos que forem inseridos pelo programador executarão a impressão. Muito bem. O que acontece é que o Senhor Deus, através da sua sabedoria, que é infinita, para todas as coisas práticas que existem no céu, para tudo que é cotidiano, o Senhor Deus criou botões, entre aspas, um botão para cada função. Então, por exemplo, se um anjo estiver sentado em sua sala e quiser tomar um copo d'água, ele não precisará se levantar e ir até a cozinha para pegar o copo. Como que ele faz? Neste caso, como é uma coisa rotineira, o anjo nem precisará usar a ciência para que este copo venha até ele. Simplesmente o que ele faz? Ele dá uma ordem mental, ou seja, aperta um botão, o qual já foi programado por Deus para fazer isto, e aí o copo d'água aparecerá em sua mão. Está dando para os irmãos entenderem? Então, irmãos, no céu, todas essas coisas práticas da vida, o Senhor colocou dentro dos anjos comandos, botões, entre aspas, os quais realizam tudo isso. Acontece que nós, os seres humanos, para que nós possamos acionar este poder que está dentro de nós, nós não temos condições de usarmos a ciência, a qual está em nosso subconsciente, na nossa memória espiritual. Por quê? Porque durante o dia, a nossa memória espiritual está desligada. Porém, nós temos dentro de nós um painel de botões, os quais nos permitem aqui nesta terra realizarmos várias coisas, como por exemplo, nós temos o poder de curarmos qualquer tipo de enfermidade, nós temos o poder de conseguirmos objetivos materiais, nós temos o poder de nos comunicar com outros seres humanos através do pensamento. Enfim, nós temos dentro de nós um painel de botões disponíveis, os quais nos dão o poder de fazermos coisas que os irmãos nem imaginam. Só que agora, irmãos, os irmãos prestem atenção no que o Senhor dará de falar. A ciência, a qual é necessário para que nós possamos utilizar o poder, assim como este painel de botões sobre o qual nós já falamos, eles estão guardados em nossa memória espiritual, a qual é o nosso subconsciente. Agora, o acionamento do poder, entre aspas, os botões, esses não estão em nosso subconsciente, e sim, eles estão em nosso emocional. Isto significa que esses botões só podem ser acionados através dos nossos sentimentos. Já já nós falaremos sobre isso. Mas então agora vem a pergunta: mas como é que um ser humano conseguiria apertar esses botões? Resposta: através da fé. Vamos então ver o que o Senhor Jesus falou a esse respeito. Leitura número 117, Marcos 11, verso 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte,
ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Leitura número 133, Mateus 21, verso 22. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Isso tudo, irmãos, quem falou foi o Senhor Jesus. E, portanto, nós temos que crer que é verdadeiro e mais, não podemos duvidar. Leitura número 134, Mateus 9, verso 28 ao 30. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus disse-lhes: Credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: Sim, Senhor. Tocou então os olhos deles, dizendo: Seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: Olhai que ninguém o saiba. E os irmãos sabem por que o Senhor Jesus fez esta recomendação a eles? Simplesmente para que ninguém colocasse dúvidas em suas cabeças, estragando desta maneira a obra da fé. Leitura número 135, Mateus 9, verso 19 ao 22. E Jesus, levantando-se, seguiu-o, ele e seus discípulos. Eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue. Chegando-se por trás dele, tocou a orla do seu vestido, porque dizia consigo: Se eu tão somente tocar o seu vestido, ficarei sã. E Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: Tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. Mas então, o que vem a ser a fé? O Senhor mostrou que a fé, ela é composta de 4 elementos. Primeiro elemento, desejo. Para que nós possamos utilizar este poder que está na rede de Deus, nós temos que desejar intensamente aquilo que nós estamos querendo. Caso ao contrário, não vai adiantar. Segundo componente da fé, é necessário que haja em nós uma idealização muito clara daquilo que nós estamos desejando. Então, por exemplo, eu desejo um carro zero. Ora, mas que carro? Então, é necessário com que eu tenha idealizado em minha mente o carro que eu quero. Por exemplo, eu quero um Honda Civic, prata, automático, etc. Está dando para os irmãos entenderem? Terceiro elemento da fé é uma crença inabalável do que aquilo que eu estou querendo irá se realizar. Não poderá haver dúvida nenhuma. E quarto elemento, concentração. Ou seja, nós temos que nos concentrar e colocar toda a nossa energia somente naquele objetivo. Quando se consegue alinhar essas 4 características, automaticamente o botão é acionado e a obra acontece. Então agora eu pergunto, mas é fácil nós conseguirmos alinhar essas 4 características, desejo, idealização, crença e concentração, para que nós consigamos apertar os botões? Resposta, sim, porém, desde que nós consigamos eliminar de nossas mentes todos os bloqueadores que impedem com que nós possamos utilizar esse poder. Mas isso irá acontecer? Nós iremos conseguir eliminar esses bloqueadores? Sim, iremos em nome do Senhor Jesus. Mas como? Vejamos bem, aquilo que nós não conseguimos fazer, o Senhor já está fazendo por nós. Porém, existe uma parte a qual nós temos condições de fazer, e é isso o que o Senhor quer nos ensinar. Muito bem. O Senhor mostrou que existem 4 maneiras
para que esses botões sejam acionados. Primeira maneira, é justamente quando o Senhor Deus quer com que nós apertamos algum desses botões. Mas como? Vejamos bem. Para que um botão seja acionado, são necessárias 4 coisas. Primeira, um desejo muito forte. Segundo, uma idealização daquilo o qual nós estamos querendo. Terceiro, uma crença inabalável de que aquilo que nós estamos querendo irá se realizar. E quarto, uma concentração. O nosso foco terá que ser somente naquilo que nós estamos querendo. Vamos criar um exemplo de como o Senhor Deus consegue fazer com que nós apertemos um botão. Vamos imaginar uma irmã que está indo congregar desesperada, porque ela deixou em casa um filho morrendo com uma doença incurável. Então vejamos bem, a primeira característica ela tem. Por quê? Ela tem um desejo muito forte de que o seu filho seja liberto. A segunda característica, que é a idealização, ela também tem, porque o que ela quer ver é seu filho curado. Terceira característica, crença inabalável. E isso ela também tem. Por quê? Porque ela crê na palavra. E a quarta característica, que é concentração, os irmãos podem crer que quando a palavra começar, ela estará totalmente concentrada na palavra. Sendo assim, as 4 características estão alinhadas. E aí o que o Senhor faz? Basta o Senhor falar pela palavra com ela. Irmã, você deixou em casa seu filho morrendo com uma doença incurável, mas neste momento eu o liberto. O que aconteceu? Como ela tem os 4 requisitos necessários, ela automaticamente apertou o botão. E aí, ao apertar o botão que está dentro dela, o poder de Deus, o qual está na rede, libertou o seu filho que está em casa. Está dando para os irmãos entenderem? Mas então alguém poderia perguntar, mas espera aí, neste caso, quem libertou a criança não foi o poder de Deus? Sim, foi. Foi o poder de Deus, o qual está na rede. O que aconteceu é que a irmã, através da sua fé, acionou este poder. Mas por que o Senhor, ao invés de fazer com que ela aperte o botão, Ele mesmo, o Senhor, pelo seu poder, não faz essa obra? Resposta: porque se Ele mesmo fizesse esta obra, pela lei da compensação, Satanás também ganharia o direito de fazer alguma coisa sobrenatural na vida desta irmã. Então o Senhor, para que Ele não dê esse direito a ele, o Senhor fez com que ela mesma apertasse o botão. Dando uma pausa, os irmãos imaginem um fazendeiro lá no sertão do Mato Grosso, em cuja fazenda não exista luz elétrica. Aí ele contrata um engenheiro, o qual monta em sua fazenda um sistema de produção de energia eólica, aqueles cataventos que geram energia através do vento. E aí, este fazendeiro passará então a ter em sua casa um sistema de energia igual aos que moram nas cidades. Quando ele apertar um botão, acenderá uma luz, ele poderá usar eletrodomésticos. Aí então eu pergunto, de quem é o mérito? É do fazendeiro que aperta os botões? Ou é do engenheiro, o qual, através do seu conhecimento e do seu trabalho, possibilitou com que tudo isso acontecesse? Logicamente que o mérito é do engenheiro, não é verdade? O fazendeiro, a única coisa que ele sabe fazer é apertar o botão. Então, irmãos, no nosso caso, toda a glória pertence a Deus, pois foi Ele quem arquitetou e construiu toda essa maravilha. Quanto a nós não sabemos nem apertar os botões, tanto é que o Senhor agora é Ele quem irá nos ensinar. Por isso, irmãos, é que toda a glória pertence a Deus. Muito bem, nós falamos sobre a primeira maneira com que nós conseguimos apertar um botão, a qual é quando o Senhor Deus faz com que nós apertemos o botão.
Então agora nós iremos falar sobre a segunda maneira com que esses botões podem ser acionados. É pelo diabo. Nós falamos agora há pouco que quem está ligado na rede do diabo, como por exemplo o próprio Satanás, os demônios e alguns homens que fazem pacto com ele, todos esses não têm poder algum sobre aqueles que estão ligados na rede de Deus. Agora então, vamos ver como que o diabo consegue também fazer isso, fazer com que o ser humano aperte o botão. Vamos criar um exemplo. Os irmãos imaginem uma criatura que está morrendo com um câncer, e aí ela vai em uma dessas igrejas que possuem a cruz, que tem a fama de fazerem milagres, que pertencem ao diabo, em busca da cura da sua carne. Então vejamos bem, a primeira e a segunda características da fé, ela tem. Por quê? Porque ela tem um desejo de ser curada e ela já tem visualizado o que ela quer, que é a cura do câncer. Aí então, na igreja, o homem orientado pelo diabo, o que ele faz? Ele faz com que ela se concentre e aí, através de uma lavagem cerebral, ele faz com que ela creia que a cura irá acontecer. Automaticamente, ela aperta o botão. E aquele poder que está na rede de Deus, aonde todos os seres humanos estão ligados, a liberta do câncer. Então, irmãos, é por isso que nessas igrejas existem curas, milagres, como também nos centros espíritas, na igreja católica, nos curandeiros. Por quê? Porque quem faz os milagres, na realidade, não é o diabo, é a fé que está dentro da pessoa. Só que tem uma coisa, Satanás, ele faz com que o homem use o seu próprio poder contra ele mesmo. Pegamos, por exemplo, uma macumba. Aquele ritual que eles fazem, colocar em uma esquina um frango com cachaça, acender velas, isso não tem poder algum. Isso é simplesmente um lixo. O que acontece é que a pessoa crê que aquilo tem poder. E aí, automaticamente, ela acaba apertando o botão, o qual está dentro dela. Ela estará usando o seu próprio poder. Por outro lado, se alguém fizer uma macumba para uma pessoa, se esta pessoa souber e ficar com medo, como o medo é um sentimento, e como todos os sentimentos podem acionar o poder, fatalmente o medo desta pessoa fará com que ela aperte o botão e acabará materializando aquilo que ela teme. Mas espera aí, isso então quer dizer que a pessoa que está conectada à rede de Deus, ela estará usando este poder para fazer o mal? Vejamos bem, nós temos à nossa disposição a rede elétrica, e através desta rede nós fazemos coisas boas, como acender a luz, usar eletrodomésticos. Porém, se nós quisermos, nós podemos utilizar a eletricidade para fazer o mal, como, por exemplo, para eletrocutar alguém, não é verdade? Então, irmãos, todos os seres humanos têm acesso a este poder, o qual está na rede de Deus. Porém, quando o ser humano é enganado ou orientado pelo diabo, ele acaba usando este poder contra ele mesmo. E também, a pessoa pode usar o poder que está na rede para fazer o mal, só que ela dará conta diante de Deus. Então, irmãos, é assim que Satanás consegue fazer com que o homem aperte o seu próprio botão, use o seu poder contra ele mesmo ou a favor de si. Pois, como já dissemos, o diabo não tem poder algum sobre todos aqueles que estão ligados na rede de Deus. Então, o que ele faz? Ele passa a falar no ouvido das pessoas, despertando nelas o medo. E aí, o sentimento do medo faz com que as pessoas apertem o botão contra elas mesmas. Muito bem, até aqui nós falamos sobre duas possibilidades pelas quais esses botões podem ser acionados. Primeira, quando Deus faz com que um homem aperte o botão. E segunda, quando é o diabo quem faz com que o homem aperte o seu próprio botão.
Na próxima etapa, nós já iniciaremos falando sobre esta terceira possibilidade com que esses botões podem ser acionados, a qual é quando nós, conscientemente e a hora que nós quisermos, nós podemos acioná-los. Muito bem, chegamos ao final desta primeira etapa da quarta parte com a ajuda de Deus.